acadêmicos. Continuaremos nessa videoaula abordando sobre a economia brasileira no período militar e democrático. No período militar de 1964 a 1984, o país foi governado por meio de atos institucionais e decretos, com fortalecimento do executivo e enfraquecimento do legislativo. Através dos atos institucionais, foi criado o Sistema Nacional de Informação, SNI. Entre esses problemas destacamos a cassação de inúmeros direitos políticos, os movimentos sindicais, estudantis e camponeses foram reprimidos, determinação do fechamento do Congresso Nacional, estabelecimento do regime de censura à imprensa e utilização, inclusive, a tortura como forma de obtenção de informações junto a supostos opositores do regime. O governo militar introduziu na economia, inicialmente, um plano chamado Plano de Ação Econômica Governamental, PAEG, onde foi introduzida a correção monetária com a finalidade de corrigir a inflação, de novas regras cambiais, salariais e tributárias, e a retomada do crescimento da economia brasileira no período militar, ele só foi ocorrer a partir de 1968 e alcançou o ano de 1973, ficando consagrado como o período do milagre econômico, onde a economia brasileira teve um elevado crescimento com taxas superiores a 10% ao ano, no período de 1968 a 1973, quando tudo parecia acenar para a estagnação econômica. Contudo, apesar de todo o crescimento, a renda continuou concentrada. Entre esses motivos que levaram ao fim do milagre econômico, destacamos a piora nos cenários, tanto interno como externo. Internamente, a estrutura produtiva desequilibrou-se e no cenário externo, a subida dos preços do petróleo, as pressões inflacionárias e a instabilidade cambial, elas exigiram novos ajustes econômicos. O sexto tópico que iremos abordar será sobre a economia brasileira no período democrático. Plano Cruzado, 1986, governo José Sarney. E em 28 de fevereiro de 1986, foi lançado no Brasil o Plano Cruzado, no qual uma nova moeda chamada Cruzado substituiu o Cruzeiro. Esse plano teve sucesso no início. Houve queda da inflação e as pessoas aprovaram, tanto que algumas resolveram se tornar fiscais para que o congelamento não fosse desrespeitado. No entanto, passada a fase de euforia, modos de contornar o congelamento foram surgindo. Por exemplo, a imposição do ágio por alguns comerciantes. O Plano Bresser, em 1987, no governo José Sarney ainda, propunha o congelamento dos preços e dos salários por 3 meses. A desvalorização do câmbio, a utilização da tablita nos contratos prefixados. Nesse plano, o déficit público alcançou e começou então uma etapa de discussões em torno da necessidade de reduzir o peso do setor público na economia. Plano Verão, em 1988, no governo de José Sarney, ele mudou a unidade monetária de cruzado para cruzado novo. Nesse plano, o salário sofreu perdas. As medidas foram tímidas por conta da iminência das eleições de 1988 e a inflação acelerou, chegando a um patamar de hiperinflação, seguindo o descontrole das contas públicas e a elevação das taxas de juros. No Plano Collor I, cujo governo era Fernando Collor de Mello, o plano combinava confisco dos depósitos à vista e aplicações financeiras com a prefixação da correção dos preços e salários, câmbio flutuante, tributação ampliada sobre as ampliações financeiras e a chamada reforma administrativa, que implicou o fechamento de inúmeros órgãos públicos e demissão de grande quantidade de funcionários. No Plano Real, 1994, governo Itamar Franco, entre os pontos privilegiados por esse plano, destacaram-se a busca da ampliação da receita tributária, o equacionamento da dívida dos estados e dos municípios, a diminuição da participação do Estado na economia com estímulo à privatização, o estabelecimento de um controle maior sobre os bancos estaduais e, em algumas situações, a realização de estudos visando ao seu fechamento. Muito bem, na videoaula de hoje você aprendeu que cada período de formação da economia brasileira tem os seus valores culturais, que devem ser levados em conta, pois são realmente importantes nas tomadas de decisões. Entre os assuntos abordados, nós podemos destacar
da República Velha à Nova República, o Brasil vivenciou diferentes situações econômicas e enfrentou desafios que deveriam ser superados, como as formas autoritárias de governo. A conquista da estabilização econômica foi a grande marca do último cartel do século XX no Brasil, e o interessante é que somente foi conseguida em um regime de governo democrático. E os planos econômicos elaborados, eles dão uma ideia das dificuldades enfrentadas pela economia brasileira. Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos nessa unidade, você deve ler o material didático impresso, assim como conferir os materiais obrigatórios disponíveis na plataforma, para executar as atividades propostas. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre o processo de formação da economia brasileira. Na próxima aula, nós vamos dar início a outra unidade de estudo e nos aprofundaremos ainda mais. Bons estudos e até lá!